Bom galera, seja bem-vindo ao meu e ao seu canal Tio Nióbio, tá galera? Forte abraço para todos vocês, para todos os inscritos, todos aqueles que acompanham o trabalho aí e que ajuda no que vocês podem ajudar no compartilhamento e curtindo e buscando compreender o trabalho. O nome do vídeo vai ser: o texto repassado por Bolsonaro mostra a verdade, mas ele se faz de vítima. É importante que a gente mostre os dois lados da moeda, mas esse é um tema político. Eu não gosto de política, mas a gente não tem para onde sair. A gente tem que buscar discutir mais sobre esse assunto para que a gente possa, quem sabe, resolver a situação. Só a gente buscando entender realmente, sem puxar o saco nem de esquerda nem de direita, a gente vai conseguir resolver a situação. Só para explicar, né, para a galera que tem essas ideologias políticas, que torce para a esquerda, como se política fosse time de futebol. Corinthians, São Paulo, Real Madrid, Barcelona, como se isso fosse time política. As pessoas confundem como se fosse time de futebol. Lembrando que a todos vocês que esquerda e direita são braços do mesmo sistema. Eles sempre vão carregar para o lado deles, sempre pro lado das empresas, pro lado das corporações. Eles sempre, a gente viu aí sempre o governo de FHC, de Lula, eles sempre carregaram pro lado dos Estados Unidos, eles sempre entregaram o nosso país. E o Bolsonaro não está fazendo diferente, mas hoje realmente o tema fala que ele publicou, né, ele repassou um compartilhamento falando dessas corporações e que ele não pode fazer nada. E é verdade, ele não pode fazer nada. No sentido político ele não pode fazer, mas pelo nome que ele tem já poderia ter feito muita coisa. Não é necessário poder de decisão para melhorar um país, mas sim atitude de mostrar a verdade. Isso pode mudar o mundo, mas o Bolsonaro não quer isso, ele não quer mostrar a verdade verdadeira. Ele fez justamente isso para se fazer de vítima, para as pessoas aceitarem o que ele vai propor, que é passar a reforma da Previdência, né, que vai ser o pontapé inicial do governo dele aí, que é realmente o ponto principal que ele quer que aprove, ok? E hoje eu quero ler aí o texto que ele repassou, né, que quando repassa mostra que ele concordou e eu concordo com essa opinião, e que ele mesmo publicou na mídia social dele mesmo, Bolsonaro. Sempre lembrando vocês que esse canal aqui não apoia nem esquerda nem direita, nós somos nacionalistas de verdade. Quem for aquele que apoia um lado, esqueça, né? Aqui não apoia nem esquerda nem direita, aqui a gente busca pela verdade de forma lúcida, ok? Então quero agradecer a todos vocês aí por estar com esse clima de buscar a verdade, independente se fosse Bolsonaro, se fosse Haddad, se fosse Lula, buscamos a verdade no mesmo sentido. Aqui não tem conversinha não, aqui a gente tem que buscar a verdade, ok? Vamos começar aí a ler o texto. A íntegra do texto compartilhado por Bolsonaro. Temos muito para agradecer ao Bolsonaro. Você vê que o cara aqui já começa a exaltar o nada, né? O Bolsonaro não fez nada até hoje e ele não vai conseguir fazer. Ele poderia fazer se ele quisesse mostrar a verdade, apenas falando, assim como fez Enéas, né? Enéas, politicamente, ele não pôde fazer nada, mas o que ele falou na atitude, o que ele falava na atitude de mostrar a verdade, aquilo ali já foi muito, assim como hoje faz o Cabo Daciolo, falando a verdade. Não precisa ter um poder político para mostrar a verdade, ok? Se tiver, é bom, mas se não tiver, só em você falando a verdade já está de bom tamanho. Vamos lá. Temos muito para agradecer a Bolsonaro. Bastaram 15 meses de um governo atípico, sem jeito, com o Congresso de comunicação amadora, para mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores, seja ele de esquerda ou de direita. É importante que eu fazer uma breve pausa aqui, eu sempre vou falar e vou pausando, que aqui ele mostra uma verdade. Não importa se a esquerda ou a direita está governando, importa que quem esteja governando, governe para as corporações, governe para os banqueiros e para aqueles que estão na elite. É importante eu fazer um breve comentário agora. Galera, o poder financeiro está com quem hoje? Estão com a elite. Vocês acham que realmente foram as pessoas que elegeram o Bolsonaro? Não foi.
o Bolsonaro entrou porque seria o cara que colocaria a elite mais um passo à frente na agenda deles. O Bolsonaro, ele é só um cara para manipulável, para justamente fazer movimentar a agenda global, né, o globalismo. Bom, galera, vamos continuar. Desde a tal compra de votos para a reeleição, os conchavos para a privatização, o mensalão, o petrolão e o tal presidencialismo de colisão. O Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. Isso é uma verdade. Essas empresas, os banqueiros têm total contato com o nosso dinheiro. Eles estão roubando a nação. Exatamente isso que quer dizer. E o Bolsonaro quis dizer aqui que ele não vai conseguir fazer nada sem negociatas da velha política, sem privatizar nada, porque se ele fazer algo por povo, ele vai ser tirado depois do cargo, ele vai ser tirado, ele pode até ser assassinado se ele quiser governar por povo. Se ele, por exemplo, quiser fazer uma reforma da Previdência hoje, uma reforma não, é uma auditoria da dívida pública, a chance dele ser assassinado seria muito grande, porque a elite não quer que ele faça isso de jeito nenhum. Você vê que os políticos, eles falam de tudo. Eu falei no outro vídeo passado aqui do que eles fazem as coisas em lógica. O ilógico hoje é uma reforma da Previdência. O lógico seria a auditoria da dívida pública. Primeiro se faz a auditoria e depois seria um passo seguinte, uma reforma se tivesse necessidade. Mas a gente sabe, vocês que acompanham o canal, sabe que não tem necessidade, ok? Não tem necessidade de uma reforma, mas é necessário uma auditoria da dívida pública, ver o que está acontecendo, por que eles querem fazer essa reforma. A gente sabe que essa reforma, ela é mentirosa, ela é uma reforma, ela é contra o povo, ela é para sugar o povo. E no outro vídeo, eu estou fazendo mais esse vídeo porque eu realmente estou motivado, porque o Bolsonaro falou tudo que eu provou tudo que eu falei no outro vídeo. Aí tem muita gente que diz, é um desconhecido na internet que fala qualquer coisa. Não é verdade, galera. Eu não estaria aqui por acaso. Eu falei que ele não mandava nem no cabelo dele. Ele provou isso, que ele sabe que ele não pode fazer nada. Manda ele fazer, quem for amigo, irmão de Bolsonaro, manda ele fazer uma auditoria da dívida pública, ver se ele vai acordar no outro dia vivo. Ele não vai fazer a auditoria. Infelizmente, ele é totalmente governado pelos banqueiros, principalmente Paulo Guedes está do lado dele. O Paulo Guedes atende a interesses internacionais, da elite, do Lúcifer, galera. Muita gente acha e pensa que a religião não tem nada a ver com isso. Tem totalmente, porque eles querem que o Bolsonaro faça tudo certinho para que eles adiantem a agenda global. O Bolsonaro assinou, né, o apoio à construção do terceiro templo lá em Israel. Não tem nada a ver. Por exemplo, porque eles estão contra hoje que Cristina Kirchner na Argentina seja presidente. Se não me engano vai ser ano que vem, se não me engano, a eleição. E como ela é do lado, vamos dizer assim, do Lula, ela apoiava Lula, né, então ela vai meio que barrar essa agenda, de certa forma. Só que ela é o outro lado do sistema. É dois braços do mesmo sistema. Ela vai fazer o que a agenda global quer, só que ela é de outro caminho. O Bolsonaro faz o que a agenda global faz, faz, só que ele vai por outro caminho. Dois braços, esquerda e direita, servem ao mesmo sistema. Nada passa despercebida por esse sistema. Por mais que as pessoas achem que é brincadeira, isso não é conspiração, isso não é fake news. Só é você estudar e buscar a verdade que você vai descobrir. Como diz Cristo, buscareis a verdade e a verdade vos libertarás. Vamos continuar aqui, galera, para não perder o raciocínio, ok? A gente parou em orçamento público. Vamos lá. Não só os políticos, mas servidores sindicalistas e sindicalistas da togas e grupos empresariais bem posicionados nas teias de poder. Os verdadeiros donos do orçamento, as lagostas do STF e os espumantes com 4 prêmios internacionais são só a face gourmet do nosso absolutismo orçamentário. Bom, galera, eu penso nessa parte aqui, não vendo essa parte, não olhando muito para ela, mas sim olhando para a realidade.
A grande verdade é que o STF, o Supremo STF, ele só apoia, só patrocina aqueles que eles querem, né? Você vê que hoje o salário dos senadores e tudo são um absurdo astronômico quando o povo está morrendo, está sofrendo. Como é que você quer fazer uma reforma se antes você olhar esse lado, olhar os políticos? O Bolsonaro falou que o maior problema do país é os políticos. Isso é verdade, galera. Isso é uma pura verdade, uma das poucas verdades que ele andou falando. Essa foi uma verdade que ele falou, que ele repassou, sim, só que ele, para se fazer de vítima, é importante, galera. E quando a gente olha uma coisa, a gente não olha só um lado, é importante que a gente veja do alto, que a gente analise as coisas com calma, com cuidado. Ele falou, tudo isso que eu estou lendo aqui é verdade, que ele falou sobre as empresas que mandam no Brasil, é verdade, só que ele quer se fazer de vítima para provar algo que ele quer. Só é fácil perceber as coisas, galera, é só vocês ter um pouquinho de raciocínio, ter um pouquinho de paciência e buscar a verdade. Não importa quantas pessoas estão assistindo esse vídeo, não importa quantos inscritos estejam neste canal, importa que as pessoas busquem a verdade. Eu só quero isso, e eu sempre falo aqui, tenho muito orgulho do que falo. Não importa quem está falando, importa é o conteúdo que está sendo passado. É verdade? Você vai lá, pesquisa aí, é verdade? Quem é que manda no Brasil? As empresas, os banqueiros, os Illuminati? É os Illuminati, sim. Não é conspiração, é verdade. Ok? Ponto. Vamos continuar aqui, galera. Todos nós sabemos disso. Nós queremos acreditar que era só um efeito de determinado governo corrupto e cooptado. Nas próximas eleições tudo poderia mudar. Infelizmente não era isso. Não era pontual. Bolsonaro provou que o Brasil fora desses conchavos é ingovernável. E isso é verdade também, galera. Sem acordo, se ele não fazer acordo com a elite, é ingovernável qualquer país. Só que ele quer se fazer de vítima de todo jeito. Tudo bem, é ingovernável. Só que tem como você governar sem o poder político. O Bolsonaro tem influência. Ele pode sentar hoje, fazer um coletivo e falar da elite mundial. Por que ele parou de falar uma pergunta para ele? Por que ele parou de falar do nióbio, dos nossos recursos naturais? Cadê o porte de arma? Que ele disse que ia liberar, vamos dizer assim, o porte que a pessoa pode ter em casa para se defender. Cadê? Assim, ele fez aí, assinou decretos, mas para facilitar, mas nada direto de uma liberação mais abrangente. É importante que a gente analise os fatos como ele é e a gente vê assim essas reportagens, jornalismo feito aqui, a gente tem que buscar e tirar a verdade deles, ok, galera? É importante, isso é fundamental. Tem como ele fazer, continuando, fazer uma entrevista hoje, dizer assim, falar sobre o Illuminati, falar sobre o banqueiro. Ele não falou aqui sobre as incorporações. Quem é que manda as corporações? São o que? São os banqueiros, são os Illuminati. Olha a árvore genealógica das empresas, das corporações, dá no mesmo, dá nos bancos, BIS, FMI. Quanto tempo estão falando aqui? Já tem um tempo, já tem, vamos supor, já tem uns 6 meses, uns 4 meses que eu estou falando a mesma coisa que as pessoas não compreendem, as pessoas não querem repassar a verdade. Não importa quantas pessoas estejam assistindo, não importa. Se ela repassar é boa para elas. Eu já tenho um pouquinho do conhecimento, não é nada, mas hoje esse conhecimento serve para você. Você precisa perceber e buscar a verdade, né? Porque a gente está num ciclo vicioso e é necessário que a gente trave esse ciclo vicioso para a gente buscar a verdade, ok? Então vamos continuar aqui, galera. A gente parou em que o Bolsonaro repassou a mensagem que era ingovernável esse país, né? Por as amarras políticas que existem, né? Descobrindo que não existe nenhum compromisso de campanha que pode ser cumprido sem que as corporações deem sua bênção, sempre a contragosto. Nenhuma simples redução de número de ministérios pode ser feita. Corremos o risco de uma MP caducar e o Brasil ser obrigado a ter 29 ministérios e voltar para a estrutura de Temer. Bom, galera, isso a gente já sabe, né? Que essas amarras políticas aí acabam interrompendo qualquer ação que um presidente possa ter. Ou possa querer fazer. Redução de ministério, a gente sabe que isso seria barrado porque o sistema político não quer uma redução de ministério, uma redução de senadores.
Ele não quer enxugar folha para ajudar o povo. Eles estão contra o povo. A 99 dos políticos estão contra o povo. O trabalho deles é esse, contra o povo. Toda regra tem exceção? Tem. Existem alguns políticos que se salvam, poucos, 1 em 1 milhão. Galera, é mais ou menos isso. Beber aquela bela aguinha. Vamos continuar, galera. Isso é do interesse de quem? Qual o propósito do Congresso ter que aprovar a estrutura do Executivo, que é exclusivamente do interesse operacional desses últimos, além de ser promessa de campanha? Querem, na verdade, manter nichos de controle sobre o orçamento para indicar os ministros que vão permitir sangrar esses recursos para objetivos não republicanos. Histórias com mais de 500 anos por aqui. Bom, galera, é como eu falei, isso é um ciclo vicioso. Por exemplo, o fato das pessoas escolherem esquerda e direita é vicioso. Por que as pessoas não escolhem o lado de não apoiar os dois lados? E apoiar quando tiver de apoiar e criticar quando tiver de criticar. Mas as pessoas hoje tratam como se fosse clube de futebol. Quando perde, puxa o saco. Quando ganha, puxa o saco mais ainda. É a mesma coisa que acontece na política. As pessoas carregam essa mesma doutrina do futebol, desse ciclo vicioso, para o lado político, que é o lado mais importante, uma das bases mais importantes da nação. É o que? A política, educação, um país com saúde, um país que tenha uma administração correta. Isso são a base de um país. Mas ninguém pensa nisso, então vamos continuar, galera. Quem pode de fato ter o presidente do Brasil? Até o momento, com todas as suas ações serão questionadas com o Congresso e na Justiça. Apostaria que o presidente não serve para nada, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa. Bom, galera, isso é verdade também, né? O texto todo, ele tem uma testa de ferro que é a verdade. Só que por trás dessa testa de ferro está o vitimismo, está a vontade do Bolsonaro de fazer de vítima, para as pessoas apoiarem ele na reforma da Previdência, que é um ponto fundamental para ele e para o Paulo Guedes, que está por trás de tudo isso. E ele fala que se ele não governar para as empresas internacionais, ele não faz nada. E isso, galera, ele está amarrado. Politicamente, poder político ele não tem nenhum. Ele tem a palavra dele que está controlada pela elite. Nada que sai da boca dele, praticamente, é controlado por ele. Alguém que manda ele falar. Ele é totalmente controlado e a gente sabe disso. Lula não foi diferente, Dilma não foi diferente. Tudo com o objetivo de cumprir essa agenda maldita. Vamos continuar. Se não negociar com o Congresso, é amador e não sabe fazer política. Se negociar, sucumbe à velha política. O que resta se 100% dos caminhos estão errados na visão dos analfabetistas políticos? A continuar tudo como está, as corporações vão mandar o governo Bolsonaro na marra. Aprovar o mínimo para que o Brasil não quebre, apenas para continuar mantendo seus privilégios. O Morumbi do Brasil será mantido vivo por aparelhos para que os privilegiados continuem mamando. E é fato inegável que está assim há 519 anos morto, mas procriando. Foi assim e provavelmente continuará assim. Até Bolsonaro vivíamos em um cativeiro, sangrados pelas corporações, mas tínhamos a falsa impressão dos nossos representantes eleitos, tínhamos efetivo poder de apresentar suas agendas. Era falso, FHC foi reeleito prometendo segurar o dólar e soltou 2 meses depois. Lula foi reeleito criticando a política FHC e nomeou um presidente de Banco de Boston, fez uma reforma na Previdência e aumentou os juros. Dilma foi reeleita criticando o neoliberalismo, indicou Joaquim Levy, tudo para manter o cadáver procriando por múltiplos 4 anos. Agora, com a agenda de Bolsonaro, não é do interesse de praticamente nenhuma corporação, pelo jeito, nem dos militares. O sequestro fica mais evidente e o cárcere começa a se mostrar sufocante.
Na hipótese mais provável, o governo será desastrado até morrer de inanação, com vitórias para as corporações. As corporações elas sempre vão vencer, galera. Ela tá do lado mais forte. Ela tá do lado da maçonaria, né? Tá do lado de Mourão, está louco para Bolsonaro ser retirado do carro, para ele entrar e fazer tudo que a maçonaria quer. É importante que a gente pense nesse lado também, galera, que existe o lado, a maçonaria está forte no Congresso, está forte do lado do Mourão. E meio que isso mostra um pouco de que o Bolsonaro pode também sair de cena a qualquer momento, né? Na pior das hipóteses, ficamos inesgotáveis e os agentes econômicos internos e externos desistem do Brasil. Teremos o orçamento destruído, aumentando o desemprego, a inflação e os calotes generalizados. Perfeitamente plausível, claramente possível. A hipótese nuclear é uma ruptura institucional irreversível, com desfecho imprevisível e o Brasil sendo zerado. Sem direito para ninguém, sem direito para nada. Não se sabe como será reconstruído. Não é impossível, basta olhar para a Argentina e para a Venezuela. A economia desses países não é funcional. Podemos chegar lá. Está longe de ser impossível. Aí o cara fala aqui, né, que agradece a Bolsonaro, pois em menos de 5 meses provou de forma inequívoca que o Brasil só é governável se atender ao interesse das corporações e nunca será governável para atender aos interesses dos eleitores. Quaisquer eleitores têm certeza que esquerdistas não votaram em Dilma. Para Joaquim Levy será indicado ministro. Foi eleito o que aconteceu. Foi o que aconteceu, pois precisavam manter o cadáver Brasil procriando sem controle do orçamento. As corporações morrem. O Brasil está disfuncional como nunca antes. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora não fez nada de fato. Não aprovou nada. Só tentou e fracassou. Ele só tem um óculos com o grau certo para ver que o rei sempre esteve nu e ele é horroroso. Infelizmente o diagnóstico racional é claro. Autor desconhecido, galera. Lembramos que semana passada que o Bolsonaro foi ao Washington visitar o Bush, né? Será que o Bush não deu essa ideia a ele? Porque o que foi que ele foi fazer lá, né? Com um dos maiores santanistas dos Estados Unidos, né? Aquele cara que você tem certeza absoluta que ele cultua Lúcifer, ele não acredita em Cristo. Ok, galera? Para finalizar, galera, forte abraço para todos vocês. Para assistir mais um vídeo aqui no nosso canal Tiniober, por buscar a verdade, por estar sempre aqui conosco. Valeu, galera, forte abraço, cuide-se sempre.